Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, o texto diz assim, Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O tema da minha palavra, se você vai anotar ou gosta de anotar, é Igreja do Cansaço. Eu acho que esse é um tema pertinente para o tempo que nós estamos, é um tema reflexivo para o tempo que nós estamos. Então eu gostaria de você nessa noite, nesses 40 minutos que me restam, dar sua atenção. Se possível, se desprenda um pouco do seu celular, coloque ele em modo avião, para que a gente possa refletir um pouco sobre aquilo que Deus pode ministrar no nosso coração. E quem sabe todos nós saiamos daqui de uma maneira muito diferente da qual entramos. Bom, fato é que nós vivemos numa era marcada pelo cansaço. E esse cansaço, obviamente, ele não é apenas físico, mas ele também é físico, também é emocional, é um cansaço espiritual e, sobretudo, um cansaço existencial. Não apenas o mundo, como nós dizemos, as pessoas ao redor do mundo estão cansadas, mas nós cristãos também estamos e somos achados por vezes encontrados em pleno cansaço, cansado. Parece-me até que de uma certa forma a vida com Deus se tornou um peso a carregar. Me parece que alguns de nós tratamos essa vida com Deus como uma exigência a ser cumprida. O filósofo Byung-Chul Han, no seu livro Sociedade do Cansaço, ele diz que o tempo em que nós estamos, as pessoas se tornaram vítimas de si mesmas, esmagadas pela pressão da performance. Nós estamos em um tempo onde o tempo todo nós precisamos nos superar. Parece que nada que fazemos está bom ao ponto. Parece-nos que o tempo todo está nos faltando alguma coisa. Nós estamos pressionados de todos os lados, nós precisamos ser seres humanos melhores, homens melhores, cristãos melhores, pais melhores, mães melhores, profissionais melhores, alunos melhores, filhos melhores. E obviamente que dentro de uma perspectiva de performance é inevitável que nós não venhamos a sucumbir à pressão. Bom, entendendo que o tempo que nós estamos é um tempo de cansaço, e o homem cansaço, ele é um homem roubado de si. O homem vivenciado ou vivenciando uma estação de fadiga absoluta e absurda, ele é sequestrado de si, porque o cansaço é um impossibilitador de possibilidades. O cansaço ou rouba o homem de concluir a sua jornada, o cansaço rouba o homem de terminar bem. É possível que no ímpeto da energia, no ápice do vigor, nós possamos ter uma propulsão para darmos início em inúmeras ações da vida, sobretudo viver. Mas à medida que vivemos os processos da existência, que por vezes nos provocam cansado, e nós, por uma inadequação da gestão da existência, pela pressão e pelo acúmulo de questões na vida, por vezes somos achados em exaustão absoluta, e estando exausto, nós somos impossibilitados de vivermos livremente, de vivermos levemente, de vivermos satisfatoriamente. Então estarmos cansados não é um problema. O problema é que quando nós continuamos a viver exaustivamente, porque somos mal administradores das nossas emoções, somos mal administradores do nosso tempo, somos mal administradores do modo em que nós estamos vivendo, impossível nós vivermos uma vida saudável fisicamente e saudável emocionalmente. Apesar de alguns de nós acharmos que somos máquinas, essa estrutura que você tem não permite você viver desequilibradamente. Essa máquina chamada corpo vai parar. Contudo, como nós precisamos pensar nesse tempo que estamos acerca do cansaço? Mas a igreja de Deus, ou o povo de Deus, ou o ajuntamento dos santos, deveria ser um lugar de descanso para nossas almas, obviamente, enfadadas.
e não uma extensão comportamental do mundo, do modo como as pessoas aleatoriamente vivem. Evidentemente que enquanto estrutura social nós estamos intrinsecamente relacionados no aspecto comportamental com tudo que se passa lá. Afinal de contas, nós somos seres inseridos nesse contexto. Contudo, há em nós um subterfúgio na qual deveria promover a nós paz de alma, paz de espírito, que é o conhecimento de Deus. Como um dos próprios atributos, ou melhor, um dos próprios nomes dado a Deus, é que Ele é o Deus da paz, o Deus do descanso. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Então, como disse, o cansaço rouba o homem de si mesmo. Mas o que acontece quando esse espírito do mundo de cansaço, de exaustão, invade a igreja? A igreja de Cristo, chamada, como disse, para ser esse lugar de descanso e de refrigério, corre o risco de tornar-se mais um ambiente de exaustão. Exaustão porque inevitavelmente há uma cobrança exterior e há uma cobrança interior sobre sermos melhores do que somos, mais santos do que somos, vivermos uma vida mais plena do que somos. Mas só que a gente vai aprender um pouco hoje que, apesar de intrinsecamente haver essa necessidade de transformação, nós precisamos ter um descanso na alma, porque quem realiza todas as obras naqueles que se aproximam de Cristo é o próprio Cristo. Quem faz em nós, através de nós, e evidentemente não há isenção de participação no processo, não há negligência do indivíduo na sua particularidade ou da parte que lhe cabe no processo de transformação, mas quem realiza em nós o querer e o efetuar, como diz as Sagradas Escrituras, é o próprio Cristo. Então, nesse tempo eu quero examinar com você 3 aspectos: a realidade do cansaço no meio do povo de Deus, a resposta de Cristo ao nosso cansaço, e como sermos uma igreja de descanso, vivermos uma fé de descanso. Pois bem, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é sobre a realidade do cansaço na igreja. E o cansaço, como disse, é um sintoma de algo muito mais profundo. Uma alma que se esqueceu do seu descanso em Deus. Muitos de nós estamos envolvidos com o corpo, estamos envolvidos com as atividades ministeriais ou com outras atividades, mas grande parte de nós que servimos a Deus, servimos o corpo de Deus, fomos, como disse, roubados pelo cansaço, e nesse sequestro emocional, perdemos a alegria em Cristo. Não é a alegria de Cristo, é a alegria em Cristo. Perdemos a satisfação em estar e em realizar, mas essa alegria foi perdida por medo, talvez por pressão, ou por uma necessidade performática. Há uma necessidade em continuar performando o ministério, performar a atividade, e foi roubado desse indivíduo performático a alegria do Senhor, que deveria ser a sua força. E o cansaço espiritual surge quando a nossa fé é muito mais fundamentada em fazer do que no ser em Cristo. Parece que por vezes tentamos com a nossa própria força, e por sermos inevitavelmente seres limitados, que vem a exaustão muito fácil, ou que é submetido a índice de frustrações elevadíssimos, por não conseguir executar continuamente tudo que lhe proposta, ou tudo que lhe propõe, esse indivíduo cai no esgotamento emocional. Então, quando nós estamos muito mais envolvidos com o fazer e o realizar do que o ser, é possível nós sermos acometidos de cansaço, porque o ser não há necessidade de performance. O ser é ser e permanece sendo, a despeito de tudo que o envolve e tudo que o cerca. Há dias atrás, me permite ser vulnerável com você aqui. Alguns dias atrás, uma das minhas mentoras espirituais, uma mulher que acompanha a minha, Daniela, em alguns aspectos, nós temos uma relação de uns 6, 7 anos, e nós nunca nos conhecemos pessoalmente. Toda a nossa relação é virtual. Ela mora em São Paulo,
uma pastora de 65 anos, e ela me mandou uma mensagem. Ela falou: Fabrício, eu estou preocupado com você, meu filho. Eu falei: com o quê? Está tudo certo aqui. Eu sinto que me parece que você tem perdido um pouco do brilho, da alegria em estar em Deus. E ali, obviamente, eu externei meu coração, falei: pastor, eu estou cansado, estou frustrado com A, com B, né? E você começa os seus apontamentos e as suas justificativas e tal, e tal. Falei uma série de coisas, falei de igreja, falei de nós, falei de vocês. E aí falamos de uma série de coisas. Ela falou: Fabrício, meu filho, deixa eu te ensinar uma coisa. A despeito de tudo que você faz e realiza na sua vida, no seu ministério, a sua vida com Deus precisa ser elementar e essencial. Porque se você ficar vivendo o reino de Deus só em realizar a obra de Deus, muito provavelmente você não vai encontrar alegria no que está fazendo. Cedo ou tarde você vai perder a satisfação. É possível que você esteja fazendo as coisas, apesar de dizer ser para Deus, por qualquer outra razão, até para Deus, mas sem a comunhão, sem a plenitude, sem ser alguma coisa em Deus, sem priorizar a relação com Deus, sem estar mergulhado intimamente, porque dele é o fazer, o efetuar, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se você perder esse Deus, você vai ser achado cansado, porque a vida vai tragar as suas energias, as atividades vão tragar a sua energia, e o único ponto de revitalidade do cristão é estar na presença de Deus. O único lugar onde o cristão pode ser reavivado, onde as suas energias, onde ele pode ser reenergizado, é estando na presença daquele a quem ele chama de Senhor. Toda vez que nós nos pegarmos cansados, obviamente por inúmeros fatores, nós enquanto cristãos precisamos descansar, e o descanso está em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então líderes servem sem renovação, apenas no automático. Membros cristãos de maneira geral, que vêm à igreja pesados, carregados de peso, e saem ainda mais exaustos. Cristãos de maneira geral, que veem a vida espiritual como uma lista de tarefas a serem cumpridas. Eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso servir, eu preciso comparecer, e nunca tem descanso. E esse descanso não é só uma perspectiva física, mas uma perspectiva almática. Descanso na alma. Porque se ser cristão, relacionar-se com Deus, for uma lista de afazeres, a nossa relação não é com o pai, é com um tirano. E de forma lamentável, para alguns de nós temos perdido essa perspectiva do pai, porque ele se tornou, como já disse em outros momentos aqui, um grande supridor das nossas necessidades humanas. E quando essa necessidade nessa relação é suprida, essa relação sucumbe a um divórcio, porque esse é quem eu chamo de Senhor. A mim não tem mais utilidade. A minha relação com Deus é uma relação idólatra. Eu o tenho como quem precisa atender a mim, e isso causa exaustão. Cristãos que vivem sobre uma culpa constante de nunca serem bons o bastantes para Deus. Irmão, deixa eu virar uma chave na sua mente. Eu tenho lutado com isso na minha casa, porque tem uma mulher lá que congrega comigo na minha residência, que ela já acorda 6 horas da manhã e fala: a gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais, e tudo bem. Só que, irmãos, quando seres limitados como nós, pequenos como nós, medíocres como nós, pecadores como nós, seremos bons o bastante para Deus? Nunca. É por isso que nenhum de nós morreu na cruz. Ele precisou enviar um outro Deus, Jesus. Para quê? Para que esse justo permita que nós tenhamos acesso à eternidade, porque não há entre nós ninguém bom o suficiente, de tal modo que o próprio Deus diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então desconcentra, descarrega esse fardo emocional de nunca ser bom o bastante. Contudo, não quero abrir aqui legitimidade para uma vida leviana. Não, beleza, o pastor falou que nunca vou ser bom bastante, então posso continuar vivendo a vida que escolhi viver. Não, não é sobre isso. Se você está vivendo uma vida de acordo com a palavra, show de bola. Então nós somos, diante desses exemplos, pegos cansados.
Mas o texto de Isaías nos diz lá no capítulo 40, no versículo 30: os jovens se cansam, se fatigam e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Alguns de nós somos pegos cansados porque nós desaprendemos a esperar. Como o tempo que nós estamos é tudo muito rápido, as mensagens são muito rápidas, as redes sociais tudo é muito veloz, nós estamos ficando impacientes. E esperar tem gerado em nós um colapso de cansaço. E aí o texto sagrado de Salmo 121 diz: e se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Irmão, dormir é um ato de fé. Porque enquanto você dorme, a única certeza que você pode ter é que Jesus está cuidando de alguma coisa. Então, ser roubado pela ansiedade, pelo medo ou pela exaustão, e estarmos impossibilitados de dormir, demonstra que nós não confiamos plenamente na mão que nos governa. E no texto que diz: aos seus amados ele dá, enquanto eles estão nanando, dormindo, descansando. Eu sei que nós temos uma dificuldade, por causa do contexto social que nós estamos, de dizer que estamos descansando. É raro alguém te ligar num sábado, 3 horas da tarde, você acorda com aquela voz de sono e a pessoa pergunta: te acordei? Você fala: não, estava de boa aqui, estou tranquilo. É ou não é? Porque parece que dizer que estava dormindo, que estava descansando num sábado, 3 horas da tarde, é coisa de gente o quê? Preguiçoso. Não, estava dormindo não, pô, já estava aí, estava de boa, estava trabalhando. E a gente desaprende a descansar. John Piper, um teólogo americano, diz assim: a alma sem descanso em Deus buscará descanso nas realizações, e estas são os carrascos cruéis. Uma alma sem descanso em Deus vai buscar descanso, plenitude, satisfação nas realizações. Mas essas realizações que nós buscamos desenfreadamente são carrascos cruéis. Primeiro, por inúmeras possibilidades. Martin Lloyd Jones, um dos teólogos que eu mais gosto, ele diz assim: o problema de muitos cristãos não é falta de esforço, mas é falta de descanso em Cristo. Olha só, não é falta de esforço o nosso problema. O nosso problema é descanso em Deus. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a nos tornarmos autossuficientes. É com a força e a virilidade nossa enquanto homem, os aspectos da nossa realização. Descansar é coisa de gente que não tem o que fazer. E aí nós nos pegamos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente cansados. E tudo isso escoa onde, irmão? Tudo isso escoa em tudo em que nós estivermos envolvidos. No trabalho, na família, na faculdade e na igreja. E talvez por isso, como já cantamos e já ouvimos a Daniela ministrar aqui, nós estamos vindo aqui todos os domingos, não para buscarmos, ou melhor, não para encontrarmos com alguém, mas nós estamos vindo aqui para buscarmos alguma coisa. E quando nós estamos congregando em busca de algo e não para encontrar alguém, a nossa relação passa a ser material. Eu estou aqui em busca de algo que alguém ou um Deus, a quem digo crer, possa dar a mim, e não a fim de encontrá-lo, para que encontrando eu seja reenergizado, eu seja descansado, eu encontre paz e até instrução para viver uma vida melhor, ou quem sabe instrução para nortear alguma demanda que preciso resolver, ou um milagre quiçá. Só que quando essa relação é limitada àquilo que ele pode fazer, inevitavelmente vir para cá é um grande trabalho. Porque pode ser que você saia daqui sem a realização da expectativa daquilo que você entrou para realizar. E a expectativa ela é um grande problema, porque grande parte de nós, dentro da perspectiva da expectativa, criamos individualmente uma expectativa sobre o outro, ou no caso aqui sobre Deus, de algo que ele deveria fazer, que ele nunca disse que faria. E quando a expectativa é frustrada, porque eu expectei de algo que ele nunca me disse que me daria, ou faria,
na ausência da realização sobre a minha perspectiva ou a expectativa, eu me frustro. E eu me torno alguém espiritualmente frustrado com Deus, porque Ele não me deu o que eu expectei de algo que Ele nunca disse que me daria. Não é coisa de gente retardada, não? É. E estou falando de quem? De nós tudinho aqui, sem exceção. Estamos expectando algo em Deus que Ele nunca disse que faria. E o que é que nós estamos esperando? Que Ele faça algo. E na espera a gente gera cansaço, frustração, exaustão. Aí a gente já entra no ministério e fala assim, também não faço. Não vai. Não? Então tá bom, então não faço mais nada, Senhor. A partir de hoje, não conte comigo. A gente não tem coragem de verbalizar isso, mas intrinsecamente é isso que a gente manifesta. Na nossa negligência, ou no nosso ímpeto da realização, é isso que a gente expressa. Então a gente precisa ter cuidado. Como disse Martin Lloyd Jones, repito, o problema de muitos cristãos não é a falta de esforço, mas é a falta de descanso em Cristo, de contemplá-lo, de admirá-lo, de olhar para Ele e falar, meu Deus, que Jesus lindo, maravilhoso, que homem pleno, que Jesus, obrigado por me salvar. E nesse encontro, encontrar vitalidade para a vida. Vocês estão me entendendo, amém? Vocês estão silenciosos aí, mas é porque está ouvindo, né? Opa, 3 pessoas, glória a Deus. Segundo ponto, a resposta de Cristo ao nosso cansaço. Queridos, Cristo nos chama não a um ativismo, mas chama-nos a um descanso. É por isso que o texto que nós lemos, ele começa dizendo, vinde a mim, ou seja, venham a mim. E o vinde a mim não é venham para um programa, não é venham para doutrinas, mas venha para uma pessoa, e como disse, essa pessoa é Cristo, é um chamado a uma relação íntima e pessoal, não com uma instituição, mas com uma pessoa, e a pessoa é de Cristo. Esse vinde a mim não é um chamado às obrigações, mas um chamado da leveza de estar em uma pessoa, Cristo. E Ele continua, tomai o meu jugo, e Ele oferece um jugo diferente de qualquer outro, porque Ele mesmo afirma que o seu jugo é suave e leve. O jugo de Cristo é leve, porque Ele já carregou o nosso principal fardo. E que fardo é esse? A culpa pelo pecado, como bem disse o nosso pastor aqui na palavra pastoral. Nós, enquanto meros pecadores, nada poderíamos fazer para ser salvo, mas Deus enviou o seu Filho por amor, e por amar demais, fez com que esse Filho viesse, morresse, tivesse o seu sangue derramado, e retirasse de nós a culpa principal, a culpa pelo pecado. E assim Ele nos regenera, somos feitos de novo, e sendo feitos de novo, limpos de todo pecado, Ele nos adota, e agora nós temos livre acesso e podemos chamá-lo de Pai. Você quer jugo mais leve, irmão? E por que a vida está tão pesada? Por que há tanto cansaço, há tanta frustração acumulada, há tanta decepção humana aí acumulada, há tanta negligência com o divino, há tanta negligência com Deus, há tanto cansaço espiritual? Até babei aqui. Uma igreja cansada, sem vida, porque está exausta de tudo e de todos, inclusive das suas atividades eclesiásticas, que não consegue encontrar plenitude, porque se relaciona com Deus muito longe, é uma relação muito verborrágica, é uma relação quase saudosista, de tempos distantes, que muito foi bom, muito foi íntimo, muito foi pessoal. Obrigado. E hoje é uma relação ministerial, quase que profissional, e é inevitável que nessa relação não haja cansaço, irmão. Se humanamente as nossas relações promovem cansaço quando elas se tornam monótonas, com Deus que a gente nem vê, só sente. Se não há entrega, não há sentir. Se não há sentir, não há reforço de fé. Se não há reforço de fé, há frieza. E quantos de nós somos pegos como uma igreja cansada, porque esquecemos de tomar esse jugo? E aí Ele instrui. Se você porventura foi roubado de si, foi impossibilitado,
eu quero te dizer que venham a mim, porque eu sou um restaurador de possibilidades. E Ele nos instrui: aprendam de mim. Seu ensino é manso, é humilde, é de descanso. Aprender com Jesus e de Jesus é aprender a sua humildade. Estar livre da ansiedade do desempenho, mas entregue plenamente como quem precisa somente estar. E estando ele aprenderá a ser, sendo, encontrando paz, ressignificação da sua identidade, inevitavelmente ele fará, mas fará porque e não porque há uma necessidade de realizar, sendo executa. E quando a gente perdeu a ressignificação da identidade por estar, nós não nos transformamos em algo que deveríamos ser. Mas mesmo assim, ministerialmente a gente faz, fazendo sem ser, enfado inevitável, desgraça, colapso, cansaço, fadiga, chatice, normalidade, mesmice, cultos insuportáveis. Por quê? Porque não há vida. E aí a gente pode dizer que o problema é individual, claro, mas ele é individual, e nós estando no coletivo, as individualidades precisariam somar força e vida no coletivo. Mas se há ausência de ser no coletivo ou no individual, esse coletivo de seres que não são, por não estarem em Deus, gera uma apatia coletiva. É chato para todos nós estarmos aqui, sim ou não? E aí você fala de novo. E aí você fala: vamos mudar de igreja. E pode mudar de igreja, não tem problema nenhum. Talvez você vai encontrar uma igreja mais avivada do que essa, mas daqui a pouco o seu espírito é apagado, porque a igreja sozinha não tem força suficiente de manter a chama acesa dentro do seu coração. Porque essa responsabilidade não é da igreja, ela é sua. Você é o sacerdote da sua jornada. A chama que precisa estar queimando o holocausto todos os dias não é minha, é sua. A minha eu estou queimando. Agora, se você não está colocando lenha e nem sacrifício nesse holocausto, não tem fumaça, irmão. E um sacerdote sem um ambiente de fumaça, ele é só alguém com uma estola sacerdotal e mais nada. E aí o que a gente tem? Uma igreja cansada. Sabe o que é legal, irmão? O ativismo faz parte, a correria, a atividade, o ministério, tudo isso faz parte. Mas eu me lembro de Maria. Estava lá, Jesus chega com seus discípulos na casa, e tem a história de Maria e Marta. Você se lembra disso? Marta atarefada, corrida, e Maria falou: não, eu quero descanso. E onde é que eu vou descansar? Aos pés daquele que pode promover vida. E ela descansou sentado ouvindo o mestre. Faça o que precisa fazer, irmão. Não tem problema nenhum ser ativo ministerialmente, mas se você não tiver um lugar de contemplação, você provavelmente é o próximo vivendo uma apostasia, abandono da fé. Ministério sem contemplação é um lugar de desgraça. Você pode virar um ativista ministerial. Congregação sem vida particular com Deus pode se tornar um ritual religioso. Não tem vida, só tem cumprimento de tabela. E aí a gente se pega como? Cansado. O cansaço espiritual é inevitável, onde a graça de Cristo é substituída pela pressão da performance religiosa. Não há espaço. Entende, irmãos? Cristo não é um fardo que precisa ser carregado, mas é um Salvador que nos carrega. Cristo não é um fardo. Eu não estou aqui carregando, meu Deus, que difícil viver com Cristo, que difícil levá-lo, que difícil andá-lo, que difícil amar. Não. Ele é um Salvador, é Ele quem nos carrega. Então quanto mais próximo desse Salvador eu estou, mais leveza haverá no meu caminhar, mais suavidade haverá na minha forma de existir, porque nele eu encontro plenitude, eu encontro norte. Ele é uma bússola que guia a minha existência. Caminhando para o fim, estou achando que vocês estão calados. Mas amém, Deus está falando comigo aqui, irmão. Não pensa que eu estou pregando aqui para você não, que Deus me bateu demais nisso aqui. Quando eu mostrei para a Daniela: amor, vou pregar sobre isso aqui. Ela: nossa, Deus falou com você. Eu falei: nossa, do começo ao fim. Ela: tá, que você está cansado, né? Eu falei: estou cansado. E por fim aqui, para a gente terminar, como sermos uma igreja de descanso? Como vivermos uma fé de descanso? Precisamos aprender a ser uma comunidade leve, que viva uma vida leve, porque a vida de Cristo é uma vida leve.
conduzindo as pessoas com leveza até a presença de Cristo e não ao peso da religião. Ser cristão é viver descansando ou descansado na obra completa de Cristo, e não vivendo religiosamente cansaço e exaustão, tentando ser aceito por Deus. Você já é aceito por Deus, o que você precisa fazer é assumi-lo de uma vez, para que à medida que você o assuma, você receba dele a vida, para que você receba dele o descanso. Ele morreu por todos, sem distinção. Então ele morreu por você, para que você tenha vida. E o texto continua dizendo: vida em abundância, vida plena, vida satisfeita. E essa vida não diz só uma vida eterna, ela diz sobre uma leveza na terra. Vida abundante, plena, cheia de quê? De vivicidade. Não é que diante da vida eu não vou encontrar os percalços da existência. A dificuldade financeira, ser talvez acometido de um desemprego, ser submetido a uma cirurgia inesperada, um acidente inesperado, uma doença não é sobre isso. Mas é que acima disso, a alegria, como preguei aqui há 2 domingos atrás, está em uma pessoa, e eu encontro razão de continuar sendo feliz em Deus. Então estar nesse ambiente de abundância é estar pleno a despeito de tudo que me acontece, de tudo que eu sou sucumbido na minha vida. Eu encontrei com Jesus, e eu sei que apesar dos percalços, lá na frente, vai dar certo, vai melhorar. Ah, pastor, mas tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não sabe da minha vida. Eu nem quero saber, senão eu vou chorar. Mas eu sei que aquele que vela por cada um de nós e nos conhece nas nossas particularidades, continua com as mãos estendidas sobre você. E se você chegou até aqui, apesar dos pesares da vida, é uma certeza que você pode ter no seu coração: você só chegou aqui porque a poderosa mão do Senhor te sustentou. Seu casamento está aqui até agora, resistindo às adversidades do casamento, porque o Senhor esteve com você. Sua família só está inteira, em pé até agora, porque apesar das escolhas, das decisões, da vida vivida, o Senhor tem estado com vocês. Seus filhos estão melhorando, caminhando, sua família, porque o Senhor esteve com você. 3 marcas então de uma igreja que caminha com Cristo, que encontra esse lugar de descanso em Cristo. Primeiro, uma igreja que prega o evangelho da graça, que não é pelas obras, mas é pela fé. É pela fé, não é pelo muito fazer, mas é pelo muito conhecer, é pelo muito se entregar. E quem muito ama, muito se entrega. Uma igreja que cultiva a vida no Espírito, que depende da presença de Jesus, que depende do poder de Deus, que depende da intervenção do Espírito e não de uma força humana. Uma igreja que prioriza a intimidade com Cristo acima da atividade para Cristo. Ficar aos pés de Jesus deve ser mais importante que fazer algo para Jesus. E se nós estamos muito fazendo e pouco estando aos pés dele, a gente precisa nessa noite descansar aos pés daquele que pode promover sobre nós vida. 3 caminhos aqui então para o descanso. Primeiro, irmão, confie na obra consumada de Cristo. Não é mais uma vez pelo que muito fazemos, mas é porque Ele já fez alguma coisa na cruz. Ele levou sobre si tudo, toda a desgraça, toda a enfermidade, toda a doença. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz Ele levou toda a nossa desgraça, todo o nosso cansaço, todo o nosso enfado. Então nós devemos descansar aos pés daquele que foi crucificado por nós. Alimente a sua alma com a palavra, gaste tempo com a Bíblia, tenha comunhão com Deus, não ande na ansiedade da religiosa. E aprenda, irmãos, terminar aqui, aprenda a desfrutar da comunhão com Deus, é estar com Ele, é ler a Bíblia não pensando em um sermão, é ler a Bíblia não pensando em uma palavra para a cela, é lendo a Bíblia para que Deus fale comigo através do texto sagrado. E algumas coisas aqui para a gente terminar. Vamos revisar dentro de nós as nossas motivações. Para que nós servimos em Deus? Deveríamos talvez buscar mais tempo de meditação na palavra do que o tempo que gastamos com outras coisas, com coisas que talvez são até listas, mas são fúteis. Crie uma cultura de descanso na sua casa, irmão. Tire um dia para descansar.
Tire um dia para passear, tire um dia para ir no shopping. Lá na nossa casa a gente estabeleceu isso. Nós temos um dia, eu não atendo ninguém. Você pode estar morrendo do jeito que for. Se você me ligar, você vai ouvir: não posso te atender hoje, liga para o pastor Vanderlei. Ou liga para outro. Não posso hoje eu estou no cinema com minhas filhas. Aí eu vou no shopping com as meninas que pedem para alguma coisa. Chega lá: pastor, aproveita que você está aqui. Não aproveita nada, dá licença. Esse é o dia do meu descanso, eu sou humano. Se eu ficar todo dia ouvindo todo mundo, eu vou cortar os pulsos também. Tira um dia de descanso. Você não precisa trabalhar, quer dizer, você não precisa só viver para trabalhar todos os dias. Tira uma noite de descanso, vai no shopping, vai no cinema, vai descansar, desliga um pouco o celular. Isso está acabando com a nossa inteligência, está acabando com o nosso descanso. Tem muita gente que acha que descansar é ficar em casa o dia inteiro sentando, rolando a tela do celular. Isso vai gerar mais cansaço emocional para você, mais enfado. O cérebro não está pronto para receber esse tanto de informação que a gente recebe em poucos minutos na frente de um celular. Isso gera cansaço. Descansa, cria essa cultura, ore, leia a Bíblia e viva a vida com Deus. O maior descanso da alma é saber que em Cristo não temos que provar nada. Tudo que nós precisamos é desfrutar. Em Cristo a gente só precisa aprender a desfrutar. Vamos ficar de pé? Então, aos cristãos cansados, talvez você chegou aqui cansado, como uma igreja cansada, ora pouco, vive pouca vontade de Deus, tudo é plena exaustão. E como disse ao cansado, Cristo diz: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado. O convite dessa noite de Cristo a todos nós é: venham até mim. Deixem os fardos de desempenho, deixem os fardos do medo, deixem os fardos da ansiedade aos pés da cruz e recebam o descanso que só existe na graça de Cristo. Esse lugar, o culto, deve ser um oásis no meio do deserto. Um lugar de descanso para a alma, de tão plena que seria a presença de Deus se nós estivéssemos aqui objetivando somente estar com Ele e para Ele. Um lugar de águas tranquilas e pastos verdejantes. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite, diante de tudo que nós falamos. Alguns de nós talvez sejamos achados mais cansados do que outros. Alguns de nós estamos exaustos fisicamente. Alguns de nós estamos cansados da pressão da vida. Outros nós estamos cansados, sobrecarregados da pressão performática religiosa, ou talvez de qualquer outra coisa. Uma pressão do pai, uma pressão da mãe, uma pressão do trabalho, e você precisa performar além do normal, e precisa viver debaixo dessa sombra performática. Ou talvez você está cansado de estar cansado. Há tanto cansaço regular em você, contínuo, que hoje você quer dizer um basta. Você, por estar cansado, foi roubado de si, está impossibilitado de desfrutar tantas coisas em Deus, de viver de forma plena para Deus, o seu ministério, o seu chamado, o seu dom. Você está cansado, fadigado de uma vida normal, de uma vida comum, e se tornou uma igreja cansada, apática. Se tornou uma igreja religiosa, porque tudo que você tem é ritual, tudo que você tem são atividades ministeriais e não há plenitude no seu coração. Esse culto é para nós, é uma palavra que Deus traz ao nosso coração para que nós possamos nos refugiar nele. Então por isso, nesses minutos, eu gostaria que você, de cabeça curvada, de olhos fechados, pudesse orar. Fale com Deus à sua maneira, do jeito que você sabe. Não existe um protocolo para falar com o Pai. Do jeito que você sabe se relacionar, apresente o seu coração, exponha o seu cansaço, exponha as suas frustrações, exponha sobre Ele, coloque diante da cruz toda a sua decepção, a exaustão que você tem vivido, o peso que você tem vivido na alma, a negligência que você tem vivido em detrimento do cansaço, da exaustão, da frustração com as pessoas, com as relações, com o ministério, com igrejas, com líderes, com profissionais, com sócios, com empresas, e você tem se achado tão cansado que se tornou improdutivo, tão cansado que se tornou alguém que você mesmo desconhece. Você foi tão roubado de si que você não se conhece mais, tão improdutivo, tão inútil, tão sem alegria, tão sem vigor, tão sem vivacidade, tão sem plenitude, sem satisfação, porque tem se achado exaustivamente cansado. Pai, nós oramos ao Senhor,
porque o que nós precisamos é aprender a estar em Ti. Nós oramos ao Senhor porque queremos e precisamos, como igreja, como filhos, aprender a Te contemplar. Precisamos do Senhor. Nos ajuda a vivermos para o Senhor, para o Teu reino. Nos ajuda a vivermos para Ti, a nos aproximarmos do Senhor. Nós não queremos performar. Nós não queremos performar, nós queremos viver de forma leve.